Olá, meus amigos da nossa Sertão TV, do canal 180, você que nos acompanha nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e também em Sergipe, na fibra da BrisaNet HD TV, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eristênio Alves e está no ar mais uma edição do nosso Ceará em Pauta. E é um Ceará em Pauta diferente, porque a nossa emissora completa mais um ano de vida, estamos festejando mais um aniversário da nossa Sertão TV. E para lembrar essa data especial, nós também vamos fazer um Ceará em Pauta muito especial. Nós vamos relembrar algumas das principais entrevistas que a gente viveu nesse último ano da nossa Sertão TV. É uma espécie de retrospectiva de aniversário, mas que vai lembrar figuras importantes que trouxeram as suas palavras de destaque no ano de 2023 e que ainda reverberam nesse ano de 2024, que para a política, que também é um espaço importante aqui dentro do nosso Ceará em Pauta, vai ser significativa, porque esse ano tem eleição e a gente tem muitos desdobramentos dessas falas que a gente ouviu ao longo de todo o ano. E claro, para lembrar este aniversário, a gente vai fazer esse compilado especialmente para você que está ligado no Ceará em Pauta. E o nosso primeiro destaque vai para a entrevista do ex-prefeito de Quixadá e hoje no Ministério das Relações Institucionais do presidente Lula, Hilário Marques. Ele foi um dos entrevistados no último ano aqui dentro do Ceará em Pauta e em conversa com o nosso amigo Breno Ribeiro, ele destacou a ascensão do Partido dos Trabalhadores no ano de 2023. Como se deu essa reascensão do Partido dos Trabalhadores? Olha, Breno, você me dá uma oportunidade de fazer rapidamente um breve histórico e um relato de toda essa trajetória do PT. Dos momentos mais difíceis do PT, na verdade, foram da fundação, né? As pessoas pouco lembram, mas nós éramos negados o direito de fazer reunião, nós éramos discriminados, né? Pouca gente acreditava, né? Então foram momentos difíceis, né? A primeira eleição em 1982 que o PT participou, ainda na ditadura, né? As eleições municipais, era muito difícil. Eu lembro bem que eu organizei a campanha em Quixadá e a gente, para fazer as nossas reuniões de campanha, botava os 7 candidatos, todos os delegados sindicais dos trabalhadores rurais, dentro do rural, e ia para as localidades onde se juntavam mais umas 7 pessoas, era muito. Ou seja, eram os 7 candidatos a vereadores com mais 7 ouvintes. Mas fizemos a campanha, do mesmo jeito aqui em Quixeramobim. É tanto que em 1982, a primeira campanha eleitoral do PT, Quixadá e Quixeramobim, proporcionalmente, foram os 2 municípios que mais deram voto ao PT, mais do que Fortaleza. Proporcionalmente, Quixadá e Quixeramobim. Então, esse era um momento muito difícil. Depois o PT vem, várias trajetórias. Ao perder as eleições em 89, Lula também sofre um grande abalo. A onda Collor de Mello anuncia o fim do PT. O PT renasce com tudo, vem. O PT ia ganhar a eleição, vem a história do FHC com o Plano Real, adia a chegada do PT ao poder. Disseram também que o PT estava acabado, né? E o PT chega ao governo, né, e faz toda essa transformação que fez. Ganhou seguidamente, né, 2002, 2006, 2010, 2014 e tiveram que dar um golpe, né? E tudo aquilo que você falou armado contra o PT hoje, a história revela como era o fruto de uma ideia de interditar uma transformação avançada que o país estava tendo, né, a partir dos governos do PT. E não foi só mídia, as grandes mídias que se juntaram, forças exteriores, mas, na verdade, o que aconteceu também foi o uso, né, abusivo, e agora está se vendo criminoso, da justiça contra um partido político. E esse instrumento foi o Moro, que instrumentalizou a justiça, tá certo? Para fazer toda uma perseguição ao PT, ao presidente, né? Para justificar o golpe contra Dilma e para tentar declarar o fim do PT. Mas, na verdade, o PT renasce, e renasce salvando a democracia brasileira, né? E aí, maior do que o PT foi Lula,
Porque se Lula tivesse desistido de lutar, de se defender, tivesse se exilado, como muitos sugeriram, né? Tivesse negociado ficar livre de uma prisão, né? Pelo fim da sua dignidade como pessoa e como político, nós estaríamos vivendo um autoritarismo ainda, porque só Lula derrotaria o bolsonarismo, né? Só Lula teria capacidade de fazer a resistência que foi feita, né? Então, e eu falo isso com uma certa emoção, porque na contramão que o PT estava vindo sofrendo toda essa perseguição e derrotas eleitorais, eu volto em 2016, né, em Quixadá como prefeito. Fruto de quê? Da lembrança dos nossos governos, né, dos nossos 3 governos anteriores, né, e poderíamos perfeitamente, como alguns fizeram, ter se acovardado, ter negado o PT e não teria passado pelo cerco de perseguição política que eu passei, também pelo uso abusivo de um agente do Ministério Público em Quixadá, que fez contra mim. Hoje, inclusive, a população de Quixadá acha muito estranho por que o Ministério Público, em tudo que eu fizesse, estava lá, questionando, acionando a justiça, e agora o desmantelo, o desmando, as irregularidades, as ilegalidades que é feito no município, pela atual gestão, parece que não tem Ministério Público. Na verdade, eu creio até que o Ministério Público está agindo com a cautela que ele deveria ter agido comigo também, né? E quando eu falo Ministério Público, para não pessoalizar, porque eu defendo o Ministério Público como instituição fundamental para esse país, né? Fundamental para qualquer democracia, né? Mas, na verdade, naquele período que eu estava vivendo, pela onda da Lava Jato, estava tendo uma distorção violenta no uso da justiça para a perseguição política, né? E aí, em Quixadá, eu defendi o Lula, eu fui visitar Lula em Curitiba, levamos uma caravana, fazíamos manifestação, eu, prefeito. Então, teve membro do Ministério Público que estava atuando em Quixadá, hoje não está mais, né? Que desenvolveu uma perseguição forais. Se eu tivesse ficado caladinho na minha, negado, não sou PT não, nunca vi, não sei nem o que é, talvez não tivesse passado o que passei. Então, eu fiz parte dessa resistência, né, para ter dignidade na política, né? Hoje, o que a gente vê é muito comum, as pessoas mudarem de partido a cada eleição, né? O atual prefeito mesmo de Quixadá, antes mesmo de conseguir uma primeira vitória eleitoral, mudou 3, 4 vezes de partido. E já está pensando em mudar de novo, né? Saiu do bolsonarismo, ora vai atrás do governador, ora é Bolsonaro. Então, assim, não, nós temos uma dignidade política. E isso dá credibilidade. E isso cria liderança política, confiança, né? E as pessoas sabem que eu tenho um posicionamento político, ideológico, eu tenho um posicionamento nacional, eu contribuo com a política nacional, contribuo com a política estadual, mas entendo que a política local, ela está acima dos partidos. Então, quando eu governo o município de Quixadá, eu governo para todos aqueles que querem o bem de Quixadá. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O senhor Renato Araújo Carneiro, um quixeramumbiense ilustre, né, que se destacou em Quixadá, foi prefeito de Quixadá, era um grande fazendeiro, proprietário de terra. Quando eu era advogado do sindicato, tivemos muitos embates políticos, muitos embates né, porque ele defendia a categoria, embora um homem extremamente digno e correto na condução da sua relação com os seus trabalhadores, né? Mas ele representava a categoria, né? Mas na gestão municipal, quando eu fui prefeito, mesmo sem ter me apoiado, depois da minha gestão ele me apoiou. E nós sentávamos, eu bebi na experiência política dele, tá certo? Mas na hora que tinha a questão nacional, ele tinha o posicionamento dele, eu tinha o meu. Então, o povo de Quixadá sabe como eu me posiciono, sabe o que eu faço na política estadual, sabe o que eu faço na política nacional e sabe como eu conduzi, né, a política local para o bem da cidade, para o desenvolvimento da cidade. Então, é isso que faz com que o PT, com lideranças surgindo do povo, né, se torne um partido que não vai ser derrotado assim, destruído como tentaram destruir.
Né? Porque, na verdade, eu costumo dizer, para concluir aqui, Breno, que o PT é uma trindade. Né? O Lula é a organização partidária com a sua direção e militância e é a nação petista, que é um grande eleitorado do povo que, sabe, do povão mesmo que acredita na trajetória e na história do partido. É claro que na passagem do Hilário ele também não ia esquecer da sua quixadá. Ele não poupou críticas à gestão do atual prefeito Ricardo Silveira. Ele disse, aspas, a cidade está abandonada, fecha aspas. Acompanhe. Como hoje o senhor definiria a administração quixadaense? Sobre o primeiro lado da pergunta, eu já falei. Fui vítima de todo um momento que era nacional, que eu não neguei o PT, e que sofri efetivamente um lawfare. O que é o lawfare? O uso de instrumento jurídico para perseguir uma pessoa. Né? E é tanto que está aí, não teve... fizeram um afastamento político meu na véspera de uma eleição, que a minha esposa era candidata a deputada federal. 90 dias depois, eu volto, tá certo? Sem nada ter sido comprovado, sem nenhuma investigação ter dado em nada até hoje, né? Então, claro que tinha ali um componente político de desacreditar um político do partido. E estava fácil de pegar, né? Então, se você dizia, não, eu sou petista, aí alguém chegasse e lhe xingasse, o outro já passava a acreditar porque tinha toda uma campanha nacional anti-PT, né? Então, mas hoje, e aí toda a minha luta foi fazer com dignidade a gestão, uma das melhores, né, com inovação, com construção, né, em parceria com o governador Camilo, fizemos um trabalho extraordinário na área da educação, na recuperação da saúde, na reestruturação da cidade, porque já passou 8 anos abandonada. Todo mundo sabe que a gestão do João foi um desastre. Essa configuração, que era o mesmo que estavam com o João, né? O atual prefeito era o articulador do João. A turma que está com ele é a turma do João. É a turma que vê o município de Quixadá ou a prefeitura como um ambiente de uns amigos se saírem bem, né? Em seus negócios, tirar benefícios da política, né? E a cidade hoje está abandonada. A cidade hoje você tem problema de limpeza. Quixadá sempre foi um bom exemplo de limpeza pública. Tem problema grave de limpeza, principalmente nos bairros, na periferia, abandonado. A saúde, que o médico prometeu fazer hospital novo, que tinha recurso garantido, projeto pronto, terreno doado, né? E a gente só, aqui mesmo, num debate que tivemos, né? A gente só dizia aqui como é que a população vai acreditar numa fake news dessa, né? Então, ganhou. E cadê o hospital? Todo dia fica anunciando, não, agora vai ser com o governador, é o Mano que vai dar o hospital. Ah, mas não tinha o dinheiro garantido, o hospital não era para estar pronto, né? Os postos de saúde abandonado, falta medicamento, o Hospital das Barroso, que é um hospital de média complexidade, né? Chamado de ação secundária da saúde, é um hospital para pegar um idoso moribundo, uma pessoa que já está no final da vida, e acolher bem, dar dignidade, né? E assim o Hospital das Barroso funcionava bem. Eu deixei ele reformado, eu deixei ele conservado, as enfermarias, tudo que eu recebi destruído, né? Hoje está lá abandonado, totalmente abandonado, né? Você não tem nem produção. Qual é a produção que o hospital tem? Zero. Como é que está recebendo recurso? Falta auditoria. Na hora que chegar uma auditoria do TCM, do TCU, porque envolve o Ministério da Saúde, você vai ver a complicação, porque recebe o dinheiro, mas não tem produção, né? Então, a UPA cederam para um OS, né? E a qualidade do serviço caiu, mas as despesas aumentaram. E muito, né? Aí você não tem especialistas, né? Porque nós temos a policlínica, que é do consórcio, mas o município de Quixadá tinha a sua clínica, a sua policlínica própria, tinha os contratos, tinha o cardiologista, tinha o neuropediatra, né? Tinha os profissionais. Olha, mudava-se gente de Senador Pompeu, de Quixerambi, da vizinhança, porque tinha uma criança com uma necessidade especial
e nós tínhamos a PAPEC, e a PAPEC, junto com o município, que bancava tudo, dava todos os profissionais e todo o acolhimento. Hoje tem criança que tinha assistência de fralda, de todo o material que precisa para uma criança que tenha, digamos, uma necessidade severa, né? Alimentação especial, tinha de tudo conosco. Hoje está aí as mães gravando o vídeo, né? Mostrando o abandono em que se encontra com as crianças agravando o seu estado de saúde, porque não tem atenção da saúde pública do município. Isso é uma vergonha para um médico, prefeito, que dizia que ia transformar a saúde. E eu dizia, gente, não vai, porque ele nunca foi médico da saúde pública, foi médico privado, entende de negócio na saúde, mas não entende de saúde pública. E nem gerencia. Não sabe nem o que a secretária de saúde está fazendo. Tem menor noção. Isso aqui é uma vergonha para uma cidade do tamanho de Quixadá e pela a tradição que já foi na saúde pública, modelo exemplar que Quixadá já foi. Como fomos na epidemia da Covid, modelo. Né? E os equipamentos todos que nós deixamos adquirido. Cadê as ambulâncias? Nós deixamos uma ambulância UTI, uma semi-UTI, nós deixamos 5 ambulâncias. Hoje, sabe, nós fazíamos suporte ao SAMU. Hoje o município fica dependendo do SAMU. E nós sabemos que o SAMU, para cumprir toda a regional, não está sempre disponível ali com toda a ambulância. Então nós fazíamos suporte. Hoje está um desastre. Um desastre. Né? Aí você vai para a educação, para a merenda escolar, para o transporte. Uma vergonha o transporte. Não tem fiscalização. Né? É gente dirigindo sem carteira, o pagamento atrasado, os ônibus sem ter nenhuma fiscalização. Né? Você não tem nada novo. A cidade não tem. O que a cidade de Quixadá em 4 anos tem de novo? Absolutamente nenhum projeto. Absolutamente nada novo. 4 anos estagnado. Então, com certeza, esse assunto vai ser muito debatido e o Partido dos Trabalhadores, né, vai disputar as eleições para fazer a comparação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vilistênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. De segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão, pra mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br.
De Quixadá, a gente vai para o município de Milhã, porque nós recebemos o Webster Bezerra. Ele é advogado e um conhecido da política de Milhã, e ele detalhou um pouquinho dessa conjuntura em 2023/2024 da política milhanense. Acompanhe. Doutor Webster, hoje, como funciona a conjuntura política de Milhã? Há uma abertura para novos grupos políticos? É necessário mais engajamento do pessoal, mais força na juventude? Como é que se monta hoje o arquétipo político de Milhã? O que está acontecendo hoje não é muito diferente do que aconteceu na eleição passada, né? Existe aquele sentimento de renovação, né? Pois sempre em Milhã existe uma briga política lá, uma briga que eu falo no sentido político, saudável, entre a família Pinto de Macedo e os Pinheiros, né? Então sempre houve essa disputa política entre esses dois grupos, né? E hoje o prefeito é o Alain Macedo, né, irmão do Otacílio Macedo, que já foi prefeito, e o Alain se elegeu na eleição passada e possivelmente, com certeza, vai disputar a sua reeleição. E existe toda uma oposição. Essa oposição hoje está tentando uma união, certo? Existem dois grupos, né, de oposição. Existe um grupo liderado pelo ex-prefeito Cláudio Dias, né, que está trabalhando com a religionária, está trabalhando junto conosco, né? E existe outro grupo político que é o do Gessimar Pinheiro, né, que está com a atual vice-prefeita, que rompeu com o prefeito, né, e com o doutor André, que é um vereador da Câmara Municipal, que inclusive é primo do atual prefeito, né, o André Macedo, que é primo do Alain Macedo. Nós estamos tentando uma conversa entre esses grupos, entre o grupo do Cláudio, que é quem nos apoia, e com o grupo do Gessimar, para tentar uma união, certo? Nós estamos trabalhando, estamos rodando. Eu coloquei meu nome à disposição do partido, a Tatiana colocou o nome dela à disposição do partido, a esposa do Darlan Dantas, Ana Maria, né, que o Darlan foi o prefeito anterior ao Alain, ele não foi disputar a reeleição, certo? E agora colocou a esposa dele, Ana Maria, também como uma das pré-candidatas. E o doutor André, que é vereador, né, na Câmara de Vereadores, que é primo do atual prefeito, né? O André Macedo é primo do Alain Macedo. Então, existem esses nomes, né, que estão trabalhando, fazendo seus trabalhos, né, junto com seus partidos, se colocando à disposição dos partidos para uma possível pré-candidatura ou, quem sabe, uma candidatura. Então, eu acredito que vai haver uma união entre a oposição ano que vem. Mas o que nós temos hoje é o grupo do Cláudio Dias, ex-prefeito, que é um dos ex-prefeitos mais bem avaliados, né, pela a população, e o grupo do ex-prefeito Gessimar Pinheiro. Então a gente está em conversas e vamos ver o que acontece até o ano que vem. Ele também aproveitou o espaço para traçar um perfil da sua trajetória política na cidade. E, doutor Webster, como se deu a sua caminhada política e sua chegada hoje no Partido dos Trabalhadores, como ele está? Pronto. Eu não sou político, certo? Eu nunca participei de um pleito eleitoral. Na eleição passada, há 4 anos atrás, eu coloquei meu nome à disposição, né, como pré-candidato a prefeito de Milhã, só que nós não conseguimos, em 2020, unir toda um grupo, né? Estava meio que fragmentado, dividido, né? Existia o grupo do Otacílio, existia o grupo da professora Ruth, né? E existia um outro grupo que era um grupo com quem a gente tinha conversas. E numa situação dessa de 3 candidaturas, complicava muito, ficava praticamente inviável, né, uma vitória. Então, eu achei por bem, na época, né, desistir, dar um passo atrás, né, me reorganizar, até porque eu não sou político e, se eu fosse político, eu não seria um político profissional. Eu tenho minha profissão, eu tenho meu escritório. Então, assim, é muito complicado para mim essa questão de tempo. Né? Meu escritório é em Fortaleza, eu trabalho viajando, então eu não tenho esse tempo de ficar fazendo política todos os dias, andando de um local para o outro do município. E eu sou até contra isso. Né? Eu espero que um dia, né, a política se torne realmente
um processo onde o eleitor escolha aquela pessoa que seja a mais indicada, a mais adequada para se fazer um bom trabalho, através de um plano de governo, através de um histórico profissional, para gerenciar o município. Porque o prefeito, para mim, é um cargo como outro qualquer, não é uma profissão como outro qualquer, é um gerente da cidade. Certo? Eu sempre falo isso nas entrevistas que eu dou. Então, assim, se eu sou dono de uma empresa e vou contratar um gerente, lógico que eu vou contratar aquela pessoa mais qualificada, né, que passe mais confiança. Né? Eu acredito que vai chegar algum dia um nível de maturidade para os eleitores deles escolherem uma pessoa nesse perfil técnico, nesse perfil de honestidade, de comprometimento, e não aquele perfil, eu vou votar em fulano e tal porque ele é meu amigo e bebe cachaça comigo. Né? Eu acho que isso aí não é bom, isso é até egoísmo. Né? Porque às vezes, de repente, eu voto numa pessoa dessa, né? Eu deposito o meu voto de confiança numa pessoa dessa, só que eu não preciso de nada da administração pública. Mas tem uma pessoa lá no distrito, afastado da sede, que precisa. É um distrito onde não tem ambulância, não tem um carro de apoio, não tem medicamento. Então, quando nós, né, um dia que o eleitor tiver, né, essa responsabilidade de votar não só por ele, mas também para as pessoas que realmente precisam da administração pública, que seja dessa forma, que vote na pessoa que tem os melhores projetos, as melhores propostas, a pessoa que passe credibilidade, que venha de um histórico. Né? Você vê hoje com as redes sociais, com o Google, é muito fácil você pesquisar a vida da pessoa. Você sabe o que foi que essa pessoa já fez. Ele já foi prefeito? Foi um bom prefeito? Ele já foi vereador? Foi um bom vereador? Ele é empresário? Deu certo a empresa dele ou ele quebrou? Né? Ele já foi envolvido com corrupção, com algum tipo de problema? Então veja, é uma pessoa dessa que vocês querem colocar à frente, né? Eu estou falando isso no âmbito do Brasil todo, todos os 5 mil e poucos municípios, e principalmente os municípios que é onde a população está mais próxima, o eleitor está mais próximo do prefeito e do vereador do que do governador, do que do deputado estadual, do que o presidente. Então, quando foi, voltando à sua pergunta aqui, na eleição passada, eu me coloquei à disposição como pré-candidato, não consegui realmente agregar um grupo político e preferi recuar e trabalhar no meu escritório, certo? Voltar as atenções ao escritório, porque na campanha política existe o desgaste de tempo, né? Você se afastar do seu negócio, você sabe que as coisas hoje estão difíceis, né? Então, você, de repente, se ausentar de um escritório pode lhe trazer um prejuízo, e eu fiquei muito receoso com isso, certo? E agora, depois de alguns anos, aí voltaram as conversas, tive uma conversa com o deputado federal Guimarães, com o deputado estadual Fernando Santana, fui convidado, através deles, a procurar o diretório do PT municipal de Milhã e me filiar, certo? E ver o que acontece ano que vem, né? Ver quais são as conjunturas políticas que vão se montar até 2024 para saber se realmente é viável uma candidatura ou não. Agora vamos para Senador Pompeu. A gente recebeu o prefeito, na verdade, o ex-prefeito da cidade de Senador Pompeu, o Antônio Teixeira. E ele conversou com o nosso amigo Breno Ribeiro sobre o período que passou à frente da prefeitura e como foi administrar Senador Pompeu. Como era o município de Senador Pompeu em 2004, no início do mandato, e como você vê que ficou o município de Senador Pompeu em 2012, ao fim de seu mandato? Breno, quando eu fui eleito prefeito, eu fui eleito numa expectativa de encontrar um município em condições de administrar. Entretanto, o que eu encontrei foi totalmente o inverso, porque o município de Senador Pompeu, por incrível que pareça, não tinha nem sequer a prefeitura. Eu recebi a estrutura da administração, era somente as caixas dos arquivos documentais em sacos e caixas no Centro Social Urbano de Senador Pompeu. A prefeitura não tinha um carro funcionando, a prefeitura não tinha uma ambulância, a prefeitura não tinha um computador, totalmente sucateado. Inclusive, no dia da minha posse, ninguém sabia nem onde era que estava a prefeitura, porque até o dia 31 a prefeitura tinha funcionado num prédio alugado de um ex-prefeito e eles viviam alugando os prédios para fazer a sede da prefeitura. Então foi aí que eu recebi. E aí me foi uma frustração muito grande, porque eu imagino o que é que eu fiz na minha vida. Eu fui eleito prefeito para administrar o quê?
Foi uma surpresa absolutamente frustrante, desagradável, desalentadora. E aí reuni toda a população, mostrei o que eu tinha encontrado, e aí passei a fase, assim, que é indispensável para se ter uma administração para organizar, que é o planejamento. Eu coloquei em funcionamento normal da prefeitura. Quando você é empossado, você tem que fazer a prefeitura funcionar no dia seguinte. Ela ficou funcionando dentro do CSU. Eu iniciei a construção já de uma prefeitura nova, fui eu que fiz a prefeitura de Senador Pompeu, e no dia 23 de dezembro nós já passamos a trabalhar no prédio novo. Durante essa construção, eu também fui construindo o nosso plano de governo, e eu fiz isso de forma participativa, que é o chamado orçamento participativo. Nós fizemos várias assembleias públicas, várias reuniões nas praças, nas ruas, nas escolas, nas igrejas. Foram 70 reuniões públicas, onde nós discutimos a realidade que eu recebi, a prefeitura que me foi entregue, aliás, não foi me entregue a prefeitura, o que me foi entregue no dia que eu tomei posse, e como era que nós poderíamos construir, o que era que a população queria que fosse construído ao longo do tempo. E aí foram escolhidas praças. Tinha algum bairro que queria, olha, a gente quer uma praça. Tinha outra pessoa que dizia, não, a gente quer uma quadra. Outro dizia, não, a gente quer um posto de saúde, porque os postos de saúde também funcionavam em prédios alugados, a grande maioria. E nós deixamos quase todas as unidades do Programa de Saúde da Família em prédios próprios. E construímos também ainda uma estrutura de policlínica, que era para funcionar exatamente como policlínica, de atendimento às especialidades necessárias da saúde. E durante todo esse tempo de governo, nós fizemos todo ano o orçamento participativo. Iniciamos em 2005 e ele seguiu, porque foi assim uma excelente ferramenta para envolver a população na discussão dos problemas, nas escolhas das prioridades da gestão, no conhecimento em que a população precisa ter da arrecadação pública. A população precisa entender de que forma o município reúne recursos para realizar as atividades das políticas públicas que a população precisa. Então, o orçamento participativo ele foi este momento importantíssimo e isso nos ajudou, de forma que, digamos assim, 80% do que foi escolhido como prioridade no orçamento participativo, nós realizamos. E os resultados são muitos. São mais de 1.000 banheiros. Tinha comunidade que não tinha nenhum banheiro. A parte que estava na represa do açude do Patu, que é um açude que, inclusive, também serve para complementação de água do Banabuiú, não tinha um banheiro nas comunidades que ficavam acima da represa do açude. Então, nós construímos todos os banheiros, cisternas, passagens molhadas, açudes, unidades de saúde, pavimentação. Construímos um mercado, um bloco excelente de mercado, que depois nós vamos falar como é que ele está hoje, mas um mercado excelente que talvez aqui na região do Sertão Central nunca se construiu um igual. Um sistema de policlínica que nunca se construiu igual. Isso tudo em Senador Pompeu. Tudo planejado. Isso, a gente considera isso um sucesso porque nós pegamos umas tralhas. Tudo simplesmente um monte de saco. E deixamos bem estruturado. Olha, quando eu saí da prefeitura, eu deixei 16 ônibus novos para o transporte escolar. 16 ônibus zerados para o transporte escolar. Deixei 4 ambulâncias novas. Deixei o município organizado nas condições de funcionamento. E a estrutura da cidade ela se modificou totalmente. Um comércio que ficou competitivo. Você não conseguiria encontrar um ponto de comércio para você alugar, porque estavam todos alugados. A nossa agenda de atividade cultural era maravilhosa, as festividades de acordo com as tradições do município. Então, eu considero que esse tempo da nossa gestão foi o tempo que o município vibrou com o sucesso da gestão, vibrou porque se reuniu, o povo conseguiu se integrar dentro da agenda cultural do município de uma forma muito produtiva. Isso me deixa com uma sensação muito boa. Eu sou muito feliz, muito realizado por esse período que fui prefeito de Senador Pompeu, em razão desse resultado. Teixeira foi um pouquinho além. Ele falou sobre a transição da advocacia
para chefiar o cargo mais importante do Executivo em Senador Pompeu. Doutor Teixeira, da profissão para a política, como foi a migração da advocacia para o plano eleitoral? A primeira campanha foi em 2004. Foi 2004, foi. Eu já, desde cedo, eu já estava inserido no movimento político, né? Então a política já estava, assim, muito na minha vida. Eu só não tinha pretensão de candidatura, né? E acompanhei algumas candidaturas ao longo da história, ao longo do tempo, desde 88. 1988 o PT teve candidato a prefeito. Era uma candidatura inicial, a gente precisava fortalecer o partido, precisava dizer assim, olha, o PT está aqui, existe um partido dos trabalhadores, existe um partido que pensa que as políticas públicas devem ser tratadas de forma diferente, para que melhore a vida do povo. E aí a gente precisava de lançar candidaturas, dizer até assim, se aventurar no experimento das candidaturas políticas, né? Então nós começamos em 1988. Depois eu fui para a faculdade, me formei. Quando voltei, fiquei na militância como advogado durante 7 anos. E aí fizemos campanhas do PT, fizemos campanhas com o PMDB, tá certo? E quando chegou na eleição de 2002, que o Lula já foi eleito a primeira vez, a situação estava assim se firmando muito favoravelmente às candidaturas de esquerda. E aí eu resolvi fazer um trabalho para que nós tivéssemos uma candidatura própria em Senador Pompeu. Chegou a oportunidade. Eu fui escolhido como candidato na prévia do partido, ganhamos a eleição e aí fui prefeito 2 vezes, fui reeleito novamente em 2008. Então foi essa a sequência de acontecimentos. Claro que a gente sempre, você sabe que dentro de cada um tem a vontade política, toda pessoa é um ser político, como já diz na filosofia, né? O ser humano é um animal político, ele pensa, ele manifesta a sua opinião, ele diz sim, ele diz não, ele se cala, ou então ele fala, tudo isso é um ato político em si. Todas essas atitudes são atos políticos, tá certo? Então você já é um político natural. O político partidário vai depender de quê? Das circunstâncias, de como vão se construindo ao longo da história, né, as condições para você ser candidato ou você continuar sendo apenas eleitor. E aí chegou o momento que eu achei que era oportuno ser candidato. Fui candidato, realmente foi o momento certo. Fui eleito num momento muito difícil, porque o PT enfrentou situações muito difíceis de combate com aqueles que ficaram numa posição antagônica, querendo mostrar que a esquerda é ruim, que a esquerda é má e etc. Mas nós enfrentamos esse momento e mostramos que é possível ter bons frutos numa administração pensada desta forma que o PT pensa. Isso na conjuntura de Senador Pompeu de 2004 a 2012, esse debate? Foi de 2004 até 2012. E aí nós conseguimos eleger o sucessor, que foi o ex-prefeito Valídio. Foi eleito para o mandato em 2012, assumiu 2013 até o final de 2016. Então o PT governou por 12 anos, Senador Pompeu. E dentro de Senador Pompeu, contando essa história política que o doutor já falou até agora, lá no início, quando houve a decisão partidária de concorrer, de ir para uma candidatura a prefeito, saindo da advocacia, pessoalmente, a política é uma vocação. Você Sim. pode retardar. Sim. Uma hora você vai acabar indo. Você pode retardar o quanto for, mas uma hora, quando você tem vocação política, pelo menos acredito assim, uma hora você vai. Mas pelo que o doutor falou, foi algo que veio de forma não precoce, mas inesperada. Foi de prévia de partido, muito embora o nome estivesse à disposição. Se eu estiver errado, o doutor me corrige, mas de certa forma Sim. houve ali um grau de não esperar que fosse aquela decisão até então do partido para ir para a campanha, o frio na barriga, pedir voto, tentar conquistar. Olha, eu, na verdade, eu não tinha mais em mente ser candidato. Por quê? Porque eu já estava bem organizado como advogado. E eu sou um advogado de vocação, eu gosto da advocacia, né? Então, em 2004, eu estava bem firmado na minha profissão. Mas o que eu sentia? O PT não tinha candidato. Então, era necessário ser candidato. E como o meu nome se apresentou como um nome favorável, eu já tinha uma boa relação com as comunidades, porque atuei muito no movimento comunitário, então se tornou, assim, oportuno naquele momento ser candidato e eu não poderia me furtar a isso.
É claro que como eu enfrentei aquela eleição, aquele desafio político, evidentemente para mim foi muito difícil. Claro, eu deixei meu escritório, né, e fui cuidar da prefeitura e levei a sério, porque todos que moraram em Senador Pompeu nesse tempo e que ainda hoje está lá, sabem quanto a minha gestão ela foi fundamental naquele momento para que Senador Pompeu alcançasse um nível de desenvolvimento que talvez há muitos anos não tinha alcançado. Após o período do ciclo do algodão, eu acredito que foi um momento de grande referência de desenvolvimento, de valorização salarial, de melhoria do sistema público de saúde, de melhoria da infraestrutura urbana, da infraestrutura rural e até mesmo dos negócios de Senador Pompeu, porque nós alavancamos uma política de desenvolvimento que a cidade se tornou uma boa referência e se tornou, assim, um local muito buscado para instalações comerciais, industriais. Então, ficou num nível de desenvolvimento muito promissor. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão é acreditar que vai chover. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Estamos de volta com o Ceará em Pauta. Você que está ligado com a gente no canal 180, programa especial de aniversário para você acompanhar as principais entrevistas desse último ano que a gente viveu aqui no Ceará em Pauta. Destaque agora é do Toninho do MST. A gente conversou com ele sobre essa aproximação entre o prefeito Cirilo Pimenta e o ex-deputado estadual Rômulo Coelho. Como é que ele, do Partido dos Trabalhadores, vê, analisa esse movimento dos antigos adversários que agora podem se tornar aliados nesta eleição? Acompanhe. Ô, Tony, como é que você vê essa aproximação da família Coelho, Dr. Rômulo, os filhos, com agora o Cirilo Pimenta, essa aproximação, essa movimentação? Você acha que muda o cenário para a eleição desse ano? Olha, eu tenho andado muito esse quixeramobim, eu acredito que conversei muito com o doutor Rômulo Coelho, com a Tereza, com o Pedro, né? E, na verdade, para que o ideal era que eles estivessem juntos nesse projeto, né? Nesse projeto liderado pelo Paulo Ferreira. Eu acho que ainda dá tempo, né? Eu acho que ainda dá tempo eles vêm ainda, até porque a população, os eleitores, e conversei com bastante deles, dos Coelho, eles não estão entendendo essas questões, porque sempre, se você for pegar toda a história aí, sempre eles foram adversários. Por que agora estão se juntando, né? Então, eu acho que mas mesmo assim, a democracia é isso, né? Acreditamos que vamos seguir firme aí, né?
fortes aí, e aí, sem dúvida vamos aí para frente, né? Ô, Toninho, falando ainda um pouquinho dessa conjuntura de base, eu também queria fazer um bate-bola aqui com alguns nomes para a gente encerrar, mas dentro dessa conjuntura de base também tem o vereador Eugênio Gomes, que também quer ser candidato. Como é que vocês costuram isso dentro desse bolo todo para a eleição? Eu acho uma opinião minha, né? Eu acho que o Eugênio vai se somar com nesse grupo liderado pelo Paulo, né? Tem conversado muito, né? Eu não, mas o Paulo tem conversado, o próprio Guimarães conversado, o governador, né? Eu soube que o governador quer conversar pessoalmente com o Eugênio, e isso é muito importante, né? E o governador disse de jeito, olha, eu sei que aqui, aí conversamos com o Tasso, e o governador colocava, olha, tá aqui a oposição. Você estava naquela reunião? Eu tenho muito respeito por todos vocês, mas eu sei que aqui é um grupo, e um grupo tem as partes. Eu quero conversar com as partes, né? Então ele já conversou já com o Tasso, acredito que já ele vai conversar com o Eugênio também, e o Eumano é um cara muito habilidoso, né? Ele é muito habilidoso, eu acredito que o Eugênio vai vir aí fortalecer aí a pré-candidatura do Paulo Ferreira. Eu acredito, Elistênio, que aqui deverá polemizar entre Paulo Ferreira e Cirilo. Não tem, eu acho que... E o Quixeramobim conhece, aí não vale mais aqui dizer, não, o Quixeramobim já perdeu com aventura, com pessoas que... Enfim, mas aí não cabe, esse discurso não cabe, porque o Paulo Ferreira é um cara altamente qualificado, né? E ali junto com o Paulo... Tá o MST, tá o movimento sindical, tá todo o governo. Mas você não percebe aquele clima que a gente já viu mais ríspido entre candidatos em eleições passadas? Ontem, por exemplo, o Cirilo fez até elogios ao Paulo lá no Palanque, na inauguração da praça lá no Jardim Norte. Então teremos uma disputa, se realmente acontecer, mais saudável, Toninho? Digo, no sentido de ter uma campanha menos ríspida? Eu não acredito naquelas campanhas que saía quase aos tapas com o outro. Então, acho que aquilo já foi abolido aí da nossa, da nossa sociedade. Quixeramobim, eu acredito que não aceitaria isso. Eu vejo que vai ser aquilo que você viu ontem lá no Jardim Norte, né? Nós vamos estar apresentando nossos projetos, né? Vamos estar apresentando aí os nossos projetos, a gente sabe, e aí eu volto a dizer do que foi a importância que teve o Cirilo, teve tudo mais, mas agora o povo Quixeramobim tem que... a gente precisa de alguém que vá cuidar do povo de Quixeramobim, que vá lá e, por exemplo, o povo de Quixeramobim vá na casa, sabe? E eu acredito que o Paulo é o único que carrega essas características. Então, eu acho que nós vamos esperar nessas eleições de um debate muito... Eu digo da nossa parte, que eu tenho conversado muito com o Paulo, um debate muito organizado, um debate com muita proposta, um debate que vai cuidar do povo do Quixeramobim. Então vai ser um debate, Aristênio, por exemplo, eu gostaria de saber aonde é que está indo o dinheiro da taxa, todos esses recursos aí que a sociedade de Quixeramobim, o povo de Quixeramobim não sabe. Perfeitamente. Bom, para a gente encerrar, Toninho, vou fazer aqui um bate-bola, vou dizer um nome, tranquilo. E aí você me diz em uma frase curta o que representa esse nome, essa pessoa. Luiz Inácio Lula da Silva. Representa a reconstrução do país e o retorno da esperança. Jair Messias Bolsonaro. Isso é um atraso de tudo quanto eu acredito que o Brasil não precisa mais desse atraso. Ciro Gomes. Ciro Gomes é uma decepção, não só para mim, mas de todo o povo brasileiro e cearense. É o Mano de Freitas.
Elmano é a esperança do líder agregador e desse cara que vai agregar a esquerda. Camilo Santana. Camilo Santana, um excelente gestor, companheiro, sem dúvida. Junto com o Elmano, será esses dois líderes do nosso Ceará. Zenóbio Guimarães. Zenóbio Guimarães. Zenóbio é esse deputado federal, companheiro, né, sem dúvida, nosso pré-senador. Cirilo Pimenta. Cirilo Pimenta, uma parceria, o MST, eu digo o MST e tem muita parceria com o Cirilo, né, nas lutas e tudo mais, mas o Cirilo ele tem que reconhecer que o tempo já foi. Rômulo Coelho. Rômulo Coelho, acredito que o meu médico, o meu camarada vai repensar e vai ainda há tempo de pensar e há tempo de retornar à casa. Paulo Ferreira. Paulo Ferreira será o nosso grande líder, o nosso candidato, sem dúvida. A população pode esperar desse homem honesto, trabalhador e um grande gestor. Toninho aproveitou a oportunidade para dizer ao povo cearense que podem esperar bastante do governador Elmano de Freitas. Ele, inclusive, demonstrou muita proximidade com o governador do estado. Essa proximidade com o governador Elmano de Freitas, você disse que começou em 89, essa luta com ele. E esse ano a vida da gente é sempre cheia de surpresas, né? Acho que em 89 você jamais imaginaria que aquele menino que era estudante de Direito ia virar governador do estado, né? Verdade. O destino trouxe Elmano de Freitas para governar o estado do Ceará. O que é que mudou de 89 para cá e das proximidades? Quem é o Elmano de Freitas que está governando o estado do Ceará hoje, na sua visão? Olha, o Elmano de Freitas, governador hoje, toda a formação política do Elmano, ela vem do MST. Né? Desde 89, o Elmano podia ir para, sei lá, para a CUT, para o sindicato, mas não, ele permaneceu sempre no MST. O Elmano foi depois nós dissemos que ele era um grande defensor, um grande estudioso aí dessa questão dos direitos humanos e sempre defendeu o MST. Depois nós fizemos uma discussão que ele tinha que ir para Brasília para acompanhar as ações do MST e se qualificar mais ainda, e o Elmano foi. Né? O Elmano foi um dos caras muito importantes na primeira CPMI do MST, né? Contra o MST. O Elmano, já advogado formado, né? Foi um dos que debateu, defendeu muito. Né? Então, depois o Elmano se torna deputado, né? Defensor das pautas, principalmente da reforma agrária, né? E o Elmano ele foi se formando, se forjando na luta. Então é uma das pessoas que conhece esse estado do Ceará de ponta a ponta, conhece a situação. Eu quero dizer que o Elmano ele é um cara altamente preparado, né? Para além da pauta da terra, para além dessa pauta agrária. Depois ele veio foi secretário de Educação da gestão da prefeita Elisiane Lins. Então, um cara que foi depois candidato a prefeito de Fortaleza. Então é um cara que eles vem se formando e nós não temos dúvida nenhuma que vai ser e já está sendo um grande governador, né? Com uma diferença do Camilo, que o governador Camilo, sem dúvida, fez a diferença nesse estado do Ceará, na qual nós temos um grande respeito pelo Camilo, mas o Elmano é um pouco diferente. O Elmano é diferente porque o Elmano já chega organizando o partido. Né? Eu sempre dizia, Listênio, por que nós estamos com dois mandatos aí do Camilo e o partido e o PT, no caso que a gente defende, você só tem 10, 12 prefeituras tal, e prefeitos e prefeitas, e o Elmano não. O Elmano, você vê aí o tanto aí de prefeituras, e o Elmano é esse governador que está muito preocupado na formação, né, de prefeitos e de prefeitas, não só do PT, mas da esquerda.
Então, eu acredito que a sociedade, os cearenses, podem esperar bastante do governador Eumano, né, dessa questão de uma esquerda, vamos dizer, uma esquerda mais qualificada, que vai para além do PT. Então, eu acho que esse vai ser um dos maiores legados do governador Eumano, para além do que já vem desenvolvendo das políticas públicas, né, voltado aí para o povo cearense, né, mas essa questão do legado aí de uma esquerda mais forte, uma esquerda propositiva também, aí eu vejo que o Eumano vai comandar isso aí. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. O sertão, para mim, é o meu lugar, é a minha casa, é minha alegria. Aqui que eu vivo e aqui que eu sou feliz. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, aqui fica. Agora nós vamos analisar cenários políticos. O ano de 2023 foi marcado por uma dura e difícil divisão dentro do PDT. PDT de Ciro e de Cid Gomes. À época, a nossa amiga jornalista Inês Aparecida participou aqui do Ceará em Pauta, conversou com o Breno Ribeiro sobre essa análise da conjuntura política do estado do Ceará e naquela época de como estava a divisão dentro do PDT. Vamos relembrar esse momento, acompanhe. Aí em Fortaleza, como é que você enxerga a atual conjuntura? O povo vai se unir ainda, Inês? Vamos se unir? Olha, seguinte, primeiro a gente tem que ver a conjuntura do PDT. Por quê do PDT? Porque é o partido do atual prefeito José Sarto Nogueira, né? Mas o PDT está rachado. Todo mundo sabe, isso aí não é segredo para ninguém, nem novidade. O PDT está rachado desde a campanha do ano passado, quando até o irmão do Ciro não apoiou o posicionamento dele, ficou apoiando o Lula no segundo turno e tal. Todo mundo sabe. Aliás, antes também para o governo do Estado, quando o PDT quis lançar, tinham como nome a Isolda Sela e o PDT do Ciro, como a gente chama, né? O PDT do Ciro, quis o Roberto Cláudio. Aí já foi o racha grande mesmo, porque o Roberto Cláudio o Ciro achou que a Isolda, em sendo candidata para governo do Estado, não seria um palanque muito confiável. Ele confiava mais no palanque de Roberto Cláudio. Aí, na hora que escolheram o Roberto Cláudio, que fizeram aquele foi um golpe, que foi numa reunião aqui, no final de tarde, um diretório lá, pá, escolheram o nome do Roberto Cláudio. Não, foi assim, bem uma coisa estranha. Na hora que escolheram, eu disse, Roberto Cláudio perdeu a eleição. Por quê? Porque Roberto Cláudio não tinha uma identidade. Qual seria a identidade?
Breno, você sabe que acompanha política, que todo político tem que ter uma identidade, não interessa. Por exemplo, o ex-presidente, que eu nem digo o nome dele, que só chamo ele o Cramunhão, o ex-presidente tem uma identidade. Ele é uma pessoa de extrema-direita, ele é uma pessoa racista, ele é uma pessoa... mas ele tem a identidade dele. É ruim, mas tem a identidade dele. Na época do auge do Paulo Maluf, que ainda for mais coroal, ainda se lembra desse nome, Paulo Maluf, também tinha a identidade. Paulo Maluf também, extremão, direito, papapá. Todo mundo teve. Doutor Juraci, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, teve a identidade dele. Todo mundo tem. O Tássio, e o Roberto Cláudio ia ser a identidade. Qual seria a identidade do Roberto Cláudio? Se na véspera ele elogiava Camilo, era o melhor governador do mundo, Isolda era o melhor vice, aí no outro dia rompe, ele ia dizer o quê? Qual era o discurso dele? Tá entendendo? Vi logo que aquilo ali não ia dar certo. Não, e não deu, né? Então, essa briga continua, o PDT continua rachado. Nós, as Cunhãs, no podcast, nós entrevistamos o Cid em fevereiro, e, aliás, adorei. Foi, assim, repercussão nacional, a gente foi citado em tudo quanto foi veículo aí do Sudeste, daqui do Ceará todo, e tal, o Sertão TV botou a gente, eu vi. Aí, sim, o Cid estava doido para falar. Porque vocês entrevistaram, foi legal. Foi, a gente teve sorte, porque o companheiro Cid Gomes estava coçando, sabe quando tu tá coçando assim, doido para falar? Ele não tinha falado ainda aquilo. Aí disse que estava rompido com o Ciro, disse que o PDT, essa parte do PDT ainda estava com aquele sentimento de beligerante, brigando, e eles continuam ainda brigando. Ou seja, primeiro, essa tem que se resolver, essa emboança, como eu digo, dentro do PDT. Porque como é que Sarto pode se candidatar à reeleição sem ter a união do próprio partido dele, criatura? Me diga aí. Ainda na sua participação, a jornalista Inês Aparecida aproveitou a oportunidade para falar como surgiu o podcast As Cunhãs, que virou um dos produtos mais ouvidos do Spotify e da imprensa cearense nos últimos anos. Inês, diz. Sobre o podcast, sobre As Cunhãs, como se deu a ideia da construção? Porque, assim, eu acho muito audacioso. A ideia do podcast das Cunhãs é uma ideia muito audaciosa, e isso é no meu ponto de vista, porque são 3 mulheres que debatem sobre política de uma forma muito ousada, mostrando o que realmente pensam em um sistema político que já é como é. E eu não preciso nem atribuir um adjetivo, porque já se explica por si só. A gente ainda vive, infelizmente, no estado do Ceará, principalmente no interior, uma cultura política que é ainda familiar, e aí na capital não sei bem como mas ainda onde se prevalece os homens na política, e quando você vem com 3 mulheres debatendo de forma muito aberta política e política cearense, é muito audacioso. E como foi que se deu essa ideia e como é que está sendo? Breno, foi o seguinte, nós começamos em plena pandemia. O primeiro episódio nosso foi em maio de 2020. Um mês antes, acho que menos de um mês, a Evelyn me ligou, eu trabalhei com a Evelyn 9 anos na UFC, na assessoria de imprensa, coordenadoria de comunicação e marketing. E a gente ficou muito amiga, apesar da idade, da diferença de idade que é enorme, ela tem a idade de ser minha filha. E a Camila, trabalhamos eventualmente no tempo na TV O Povo, e sempre encontrava com ela nas coberturas. E Camila Fernandes foi muito tempo correspondente da Folha de São Paulo, depois trabalhou no Jornal O Povo, mas nós não trabalhamos assim juntas no Jornal O Povo, trabalhamos em alguns momentos na TV O Povo. Sim, mas aí nós nos conhecemos, aí a Evelyn me ligou, assim, nem quer fazer arrumação, desse jeito, arrumação. E que arrumação, até brinquei com ela. É pra gente ir a Brasília, tocar fogo naquilo, brincando. Ela disse, não, bora fazer um podcast. Sinceramente, eu acompanhava podcast pouco, não vou mentir, dizer assim, eu era ficcionado em podcast, não. De mulher, vamos, como é que faz direito? Não, mas vamos fazer, vamos. Em plena pandemia, em abril, o lockdown tinha começado em março, né? E abril, eu já estava impaciente. E graças a Deus teve esse podcast para a gente não pirar.
Então, aí fizemos uma reunião virtual e achamos, conversando, que a imprensa, como eu chamo, entre aspas, a imprensa livre do Ceará, principalmente de Fortaleza, tem muito vácuo, tinha muita lacuna que não cobria as coisas direito. Está entendendo? Na parte política. Por quê? Por justas causas. A imprensa muito com o rabo preso, financiado por governo, recebe financiamento, anúncio de governo, de prefeitura, de assembleia, de bancos estatais, papapá. Aí não pode dizer tudo, né? A imprensa. Aí lá, uma mídia alternativa como a gente poderia. Achamos também que faltava muita coisa de interior. Você lê os jornais, não sabia nada, não tinha coisa de interior. Nós começamos em plena campanha, em 2020, que era a campanha para prefeitos, em 2020. E a gente também sentiu essa falta. Bora fazer alguma coisa no interior. Agora, olha a petulância. A gente preso, né? Porque de lockdown, querendo fazer interior. Mas fizemos um programa. Inclusive, ouvi aí vocês de Quixeramobim, aí do Sertão Central. Mostramos o Cariri, mostramos Inhamuns, mostramos a Zona Norte. Foi um episódio 1 ou 2 só com isso. E a visão feminina. Porque só macho, como eu digo, só macho falando de política, né? Tudo bem que eu já fui editora de política, passei muito tempo, mas no grosso, mas é homem. Aí digo, bora. E mulher tem aquele olhar mais diferente, um olhar mais sensível, e que a gente pode falar, além do que a gente sendo uma mídia independente, não tinha rabo preso, podia falar de todo mundo, né? Com ética. Isso nós conversamos muito. A gente não tem patrão, o nosso patrão somos nós mesmos, mas nós temos ética, nós temos respeito com a notícia, nós temos respeito com o nosso entrevistado, com a pessoa que a gente está focando, a gente respeito e ética é o principal. Embora a gente não tenha patrão, mas a gente conversa entre si, não, isso não é certo, não vamos dizer isso, tá entendendo? Não é censura, é uma questão de respeito, inclusive, porque eu digo muito, eu tenho entrar na vida pessoal das pessoas. Como se existisse vida pessoal dos vegetais, dos minerais, né? Digo, não entre em vida pessoal, por exemplo. Não entre. Acho horrível, porque fica falando, porque fulano, político tal tem isso, é mulher. Não, problema dele. Agora, a questão política, a prática política deles, a gente fala abertamente. Vamos seguindo? Você que está ligado com a gente, deve ter acompanhado aqui no programa a entrevista com o jornalista Cláudio Teran. Ele comentou, junto com o Breno Ribeiro, a disputa na Prefeitura de Fortaleza. Quais são esses nomes que estão pretensos pré-candidatos na capital cearense? O Teran explica um pouquinho mais para a gente. Acompanhe. Ainda falando sobre a eleição de Fortaleza, sobre essa questão, Larissa Gaspar, Luiziane Lins, querendo voltar à prefeitura, a Luiziane querendo voltar à prefeitura de Fortaleza, a Larissa Gaspar querendo ascender à prefeitura de Fortaleza, e hoje o nome do Evandro ser muito cotado. Primeiro, deve ter alguma coisa na cadeira de presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, porque veio Roberto Cláudio, veio o doutor Sarto, e agora o Evandro. O Evandro, vindo a migrar para o PT, não vai causar uma ciumeira muito grande na Luiziane e na Larissa Gaspar e não vai levar em pauta aquela mesma discussão do Camilo Santana em 2014? Será que é um candidato cidista e não petista? Eu queria que você fizesse uma explanação sobre isso. Nós vivemos para lembrar, Breno, que a Luiziane Lins um dia chamou o Camilo Santana de PT do Cid. Isso aconteceu dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas nós temos que fazer uma outra ponderação das diferenças que existem. Por quê? O Evandro Leitão, ele não quer disputar a Prefeitura de Fortaleza. Ele quer ser eleito prefeito de Fortaleza. Para ele ser eleito, existe um convencimento dele de que se ele migrar para um partido do tamanho do PT, com a força que tem o PT, ele tem tudo para se tornar um candidato competitivo contra, principalmente, o doutor Sarto e vencer as eleições com apoio de Lula, Camilo e Eumano. Essa força, você viu o que aconteceu com ele em 2022, passou de trator
por cima dos outros candidatos. Porém, aí é que temos algumas coisas a analisar. Eumano de Freitas foi lançado na política por Luiziano Lins, mas quem elegeu ele governador foi o Camilo. O que o Eumano está fazendo nesse jogo? Anunciou balões de ensaio, como a Larissa Gaspar, até o Arthur Brum foi lembrado, botou aí 6 ou 7 nomes que poderiam ser, digamos assim, que seriam candidatos a candidato. Mas, na verdade, o PT, hoje, a preço de hoje, ele só tem uma pessoa como candidato declarado a prefeito de Fortaleza. Ela se chama Luiziane Lins. Luiziane Lins foi candidata em 2003 e ganhou porque o Lula chancelou o nome dela. O PT não queria, PT cearense. O PCdoB tinha um acordo com o PT para lançar o Inácio Arruda. O Lula foi que bancou a Luiziane Lins e ela ganhou as eleições. Foi eleita, foi reeleita. Depois, nas outras 2 vezes que a Luiziane Lins disputou a eleição e perdeu, em 2016 e em 2020, o PT local também não queria. Mas o Lula bancou a candidatura dela e ela disputou, perdeu, mas ela disputou. Se queixa, inclusive, de que foi sabotada pelo próprio partido em 2016, principalmente em 2020, mas ela disputou com a chancela da maior liderança política que o Partido dos Trabalhadores tem em sua história, que é o presidente Lula. E aí, hoje, nós estamos nesse mesmo impasse, porque atrair o Evandro para o PT é coisa que me parece, pelos movimentos que a gente observa, que o Camilo quer e que o Eumano também aceita. E que boa parcela do PT gostaria que acontecesse. Mas aí, para isso, é preciso uma chancela, que ainda não se tem, do presidente da República. O Lula é a favor disso, o Lula vai endossar essa campanha, e aí entra o fator Luiziane Lins. Eu acho que a Luiziane Lins hoje está calejada, ela quer ser candidata, mas, de outra parte, eu acho que ela também é pragmática, é mais ou menos tipo assim, o que é que vocês me oferecem para que eu não seja candidata? Eu tenho muita visão assim, muita impressão, percepção política, de que ela está a cavalheiro. Tipo assim, tá bom, vocês não querem que eu seja, né? Quero ser. O que vocês me oferecem para que eu não seja? Né? E aí tem esse fator principal, que é o ex-presidente, que é o presidente Lula. A Luiziane tem, eu até diria que de todos os políticos do PT, a figura mais próxima do presidente continua sendo Luiziane Lins. Então, se o Lula chancelasse a candidatura dela, ela seria candidata. Aí o Evandro, nesse caso, como é que fica? Pois é, o Evandro aí teria que partir para um plano PT, tipo republicanos, como se fala, progressistas, outros partidos que lhe ofereceram legenda. Mas isso aí, vamos dizer assim, seria um lugar comum para o qual o Evandro não tem esse apetite. O que o Evandro gostaria era de disputar pelo PT num consenso político. Que, por enquanto, Breno, convenhamos, esse consenso ainda não tem. Agora, tem muita simpatia para que ele mude para lá. Isso existe. E este foi o Ceará em Pauta, em comemoração ao aniversário da nossa Sertão TV. Foi um prazer imenso ficar com você durante este programa. Na próxima semana tem mais e eu espero por você. Tchau, tchau e até lá.